Vamos lá então, galera. Coloquei aqui novamente a reação importante para a gente discutir com mais detalhes. Carbonatos ou bicarbonatos, quando reagem com ácido, vão produzir sal, água e CO2. Essa é a reação mais importante que você pode estudar para o seu vestibular. Lembrando, carbonato é qualquer sal que tenha o ânion CO3-2-. Bicarbonato é qualquer sal que tenha o ânion HCO3-, não importa qual o cátion. Vai reagir com ácido, é como se fosse uma reação de neutralização, isso aí, tá, galera? Que vai produzir sal e água e de quebra o CO2. Lembrando, é uma reação de neutralização, só que ela não está acontecendo com uma base, ela está acontecendo com um sal, que é um carbonato ou bicarbonato. Um exemplo dessa reação, um exemplo prático, é a neutralização do nosso ácido estomacal quando você toma sal de fruta. O sal de fruta, galera, ele é composto pelo bicarbonato de sódio, que a fórmula dele está aqui, NaHCO3, e pelo carbonato de sódio, que é o Na2CO3. Esses são os principais componentes do sal de fruta. E o ácido do nosso estômago, nós sabemos que é o ácido clorídrico na forma aquosa, diluído lá no suco gástrico. O que acontece? Quando você toma sal de fruta, o sal de fruta vai reagir com o ácido, vai produzir sal, água e CO2. É uma espécie de reação de neutralização. É uma espécie não, melhor, é uma reação de neutralização, só que como eu falei, não utilizando uma base. Eu já havia comentado isso com vocês em aulas anteriores, mas só para reforçar, nós sabemos que uma das principais marcas de sal de fruta que existe no mercado hoje é a marca Eno, não é? Tem a propaganda que passa direto aí, Eno Guaraná, alívio já. É o slogan que os caras usam hoje, né? E eu já tinha comentado também com vocês em outras oportunidades sobre essa questão do alívio já, que o sal de fruta ele não promove um alívio tão imediato como muita gente pensa. Então tem gente que por exemplo, tá com sintoma de azia, queimação estomacal, porque comeu demais, aí o cara acha que vai tomar o sal de fruta e vai fazer efeito na mesma hora, e não vai. Leva alguns segundos, ali podendo levar cerca de minutos, para aí sim você sentir a sensação de alívio. Supondo uma pessoa que não tem problemas gastrointestinais, mas ela foi para um rodízio e comeu além da conta. O estômago é um órgão relativamente pequeno, só que ele se dilata. Então, se a pessoa come muito, o estômago fica muito dilatado. E aí, o estômago manda uma mensagem para o nosso cérebro dizendo o seguinte, ó, cérebro, faz aí uma informação, manda uma informação para produzir mais ácido clorídrico aqui porque o nosso amigo comeu além da conta. Aí, o teu estômago ele vai passar a produzir ácido clorídrico. Só que como tem muita comida dentro do estômago, ele vai perder a conta. Ele vai passar a produzir ácido clorídrico de forma desenfreada, direto, jogando, secretando ácido dentro do estômago, porque ele está vendo muita comida e aí ele não para de produzir ácido. E aí é isso que dá aquela sensação de queimação, de azia quando a pessoa come além da conta. E aí o que acontece? Ela vai e toma o sal de fruta. Tomou o sal de fruta, reagiu com ácido clorídrico, vai produzir sal, água e gás. Agora pensa comigo. O estômago do cara já está dilatado, porque ele comeu feito um animal, aí vai tomar bicarbonato de sódio, que vai fazer uma reação que vai produzir um gás. O que acontece com o estômago? Ele vai ficar mais dilatado ainda. E aí, isso gera uma sensação de desconforto até maior do que antes. Então, na realidade, quando a gente toma sal de fruta, galera, a primeira sensação que dá é de desconforto, não é alívio, desconforto. Estômago dilatado por causa da hiperprodução, por causa do excesso de comida que você ingeriu, e aí você toma o sal de fruta, que vai fazer uma reação com ácido no teu estômago, que vai produzir mais gás, ele dilata ainda mais, então fica extremamente dolorido. Mas aí você aguarda alguns segundos, minutos, até que ocorra a saída do gás na forma de um arroto. E aí sim, quando a pessoa arrota, o estômago volta ao tamanho dele, normal,
já não mais com aquela hiperacidez. Então é dessa forma que acontece o alívio quando o nosso amigo aí toma um sal de fruta, né? Então o estômago está lá dilatado, cheio de gás, o camarada tá vendo tudo preto e branco. Aí quando ele dá aquele arrotão considerado, o estômago desinfla e aí ele volta a enxergar tudo colorido novamente, ó. Que lindo, não é verdade? Aqui sim, galera, essa reação que acontece no nosso estômago. Mas assim, agora esquece equação. Eu não vou mais me preocupar em equacionar, mas vocês compreenderam a lógica de que essa classe de sais, os carbonatos e bicarbonatos, eles têm a capacidade de reagir com ácidos, fazendo um processo de neutralização, certo? Vamos lá. Além do sal de fruta, esse sal aqui, gente, ele pode ser utilizado como um redutor de acidez na culinária. Isso é muito comum para quem gosta de assistir esses programas aí, tipo MasterChef, programa de comida, que eu particularmente não gosto porque me dá fome, sabe? Aí eu fico lá vendo uma coisa gostosa, mas não posso comer, então eu não gosto. Mas tem gente que se amarra em ver isso aí. Então é muito comum os caras usarem o bicarbonato de sódio como redutor de acidez. Por exemplo, no molho de tomate. O tomate ele é uma leguminosa ácida. Então uma pessoa que tem problemas gástricos, tomate não é legal. Mas se esse tomate ele for tratado previamente com bicarbonato de sódio, já é menos problemático, porque ele é um redutor da acidez de molho. Então, quando você vê isso no supermercado, você já sabe que a base desse produto é bicarbonato de sódio, tá bom? Então, quando você vê esses redutores de acidez do supermercado, bate uma foto e me marca no Instagram que eu vou repostar aí para você. Pô, aprendi com o professor Diego. Show de bola. Esse cara aqui, gente, ele está presente também na pasta de dente. O bicarbonato de sódio está presente na pasta de dente. O carbonato de sódio também. E qual é a função desse sal na pasta de dente? Vamos lá. Quando você come e não escova os dentes, as bactérias da boca, que existem, é normal, faz parte da nossa flora bacteriana bucal, eles vão começar a se alimentar, começar a comer esses restos de alimento que ficam na sua boca. E um dos metabolismos bacterianos, uma das substâncias que são excretadas como metabolismo bacteriano, são ácidos, tá? Ácidos. E esses ácidos, eles acabam por atacar a estrutura da hidroxiapatita, que é o nome do mineral que compõe os nossos ossos e dentes. Isso significa que, então, que se eu pegar, por exemplo, um dente e deixar de molho muito tempo no vinagre, o dente vai ficar todo corroído, porque a base do dente é um mineral chamado hidroxiapatita, tem nada a ver com isso aqui que eu estou falando, mas ele também é um mineral sensível a ácidos. Resultado, a bactéria está lá no teu dente, comendo o resto de alimento e liberando ácido. O que esse ácido vai fazer com a hidroxiapatita? Ele vai atacar. E aí é isso que gera a doença chamada cárie. O buraquinho que a cárie faz no dente nada mais é do que um ataque ácido, é um ataque químico. Até porque a bactéria não tem patinha para ir lá cavar o buraco no dente. Pelo amor de Deus. Ei, bactéria não tem patinha, certo? Então, muito bem. Aí a bactéria vai lá e faz o ataque ácido e aí ela vai conseguindo penetrar na estrutura do dente. Aí, para isso não acontecer, você escova os dentes, certo? Escovar envolve a ação mecânica, escova, né, para você remover a placa, aquele acumulado de bactéria, mas também você precisa utilizar um produto para corrigir a acidez intrabucal. E esse produto é a pasta de dente. Isso já caiu inclusive na Unicamp, tá, galera? No formato gráfico, muito top essa questão. Quando você come, o pH da boca faz isso aqui, ó, ele cai. Aí você escova o dente, ó, ele volta ao normal novamente, tá? E uma das substâncias que faz esse efeito é o bicarbonato de sódio. A função dele é neutralizar esses ácidos intrabucais, evitando a formação da cárie. Esse cara aqui, gente, ele também está presente no fermento químico. E ele pode atuar de duas maneiras diferentes, eu vou explicar para vocês.
Primeiramente, eu preciso que vocês se recordem que existem dois tipos de fermento: o fermento biológico e o fermento químico. Vou começar falando sobre biológico, que não tem nada a ver com isso aqui, só para vocês entenderem a diferença. Fermento biológico. Vou lá fazer meu pão. Jogo o fermento biológico. O fermento biológico é um micro-organismo. Esse micro-organismo, ele vai se alimentar do açúcar da massa, vai produzir etanol e gás carbônico. Quando eu assar a massa, esse etanol se volatiliza e o gás carbônico ele é utilizado simplesmente para aerar a massa, para deixar ela mais fofinha, para não ficar aquela massa dura nem pesada, tá? Isso é a fermentação biológica, tá? O fermento biológico. Então ele se alimenta de açúcar e produz gás. Existe também o fermento químico. O fermento químico, adivinha do que ele é feito? De bicarbonato de sódio. Esse fermento químico, quando você aquece ele, é uma reação de decomposição. Conseguem identificar? Decomposição porque um reagente está formando mais de um produto. E a gente já viu isso. Quando um reagente se decompõe formando 2 ou mais produtos, aí a gente tem uma reação de decomposição. E essa decomposição, vocês estão vendo em cima da setinha reacional um triângulo. Isso significa aquecimento. Toda decomposição que é feita mediante um aquecimento nós chamamos de pirólise, tá? Piro vem do grego e significa fogo. Então pirólise quer dizer quebra pelo fogo, tá? Então você aquece esse cara, ele se decompõe, produz carbonato de sódio, água, ó, e a liberação de CO2 que vai fazer a massa tufar. Além do que, galera, nós podemos também levar em consideração que as massas, elas têm uma natureza ácida. Por isso que pessoas que têm problemas gástricos, quando vão no médico, o médico, a primeira coisa que ele corta da dieta são as massas. Bolo, pão, pizza, essas coisas, vai cortar tudinho, porque é massa. A massa, ela já tem um grau de acidez acentuado. Aí você deduz comigo, então, que se a massa ela é ácida, já em contato com bicarbonato, antes mesmo de você levar ele no fogo, ele sofrer pirólise, uma parte desse bicarbonato começa a reagir com o ácido da massa, ó, e vai produzindo gás carbônico, o que ajuda a massa a iniciar esse processo de fermentação, tá bom, galera? Então essas aqui são as várias aplicações, ó, desse sal chamado bicarbonato de sódio. Tem um outro cara aqui também, galera, que dá muita aplicação. Esse cara aqui é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, muitas questões, e eu falo agora de prova do Enem, utilizam ele só que com o nome de calcário. Então lembre-se desse nome, tá, gente? Carbonato de cálcio calcário. Muito importante isso. Primeiro, o carbonato de cálcio, galera, ele está presente, por exemplo, na casca do ovo, tá? Na casca do ovo você tem a presença do calcário e essa casca do ovo, galera, ela substitui a cal no processo de correção da acidez do solo. A gente tinha falado em aulas anteriores, foi na aula de óxidos, não sei se todos vocês se recordam. Na aula de óxidos eu falei sobre a cal, que é o óxido de cálcio. Uma das aplicações dele é no processo de calagem, que é o processo de correção do pH do solo, certo? Beleza. Mas vamos imaginar uma pessoa que não tem acesso a nenhum tipo de produto desse, de agricultura e tal. Como é que ela pode fazer para deixar a plantinha dela mais bonita? Com casca de ovo. Isso eu lembro que minha avó fazia. Pegar a casca do ovo, depois que usava o ovo, deixava a casca secar ao sol e depois triturava com um pilão, até ficar um pozinho. E aí esse pozinho ela jogava na terra. Por quê? A casca do ovo ela é feita de carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio, galera, ele é um sal, ele é um carbonato que ele é sensível a ácido. Ele reage com ácido produzindo um sal solúvel, água e CO2.